gente pode pedir, amém? Glória a Deus, muito bom. Então vamos à palavra de Deus, que está em Juízes, capítulo 17, versículo 6. Juízes 17, versículo 6. A desobediência não é sinal de inteligência. Por que desobediência não é sinal de inteligência? Porque quando nós nos insurgimos... Essa eu vou falar sozinha, Heitor, hein? Essa foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. Por que a desobediência não é um sinal de inteligência? Porque quando a gente desobedece, lá no fundo do coração a gente está dizendo, é porque assim não vai dar certo, é do meu jeito que vai ser melhor. E eu quero dizer para você que a desobediência não é sinal de inteligência. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Este é o resumo do livro dos Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto, porque cada um era inteligente. Cada um era mais inteligente. Quando eu olho, irmãos, essa questão da desobediência, e Deus me deu esta palavra lá pela terça-feira, quarta, durante o dia, Deus me deu esta palavra para trazer para os irmãos, para nós pensarmos aqui sobre estas questões espirituais, questões eclesiásticas, a questão da autoridade espiritual que Deus tem colocado sobre nós e que às vezes nós não levamos em consideração, e aí a gente atropela o processo da palavra, e todas as vezes que a gente atropela o processo da palavra não vai dar certo. Não vai dar certo. Você já atropelou o processo da palavra e já experimentou a coisa negativa aí na tua vida? Quem já fez isso? Eu já fiz. Ah, não, eu vou fazer assim que vai dar melhor, não é? Porque eu sei mais do que Deus. Eu não falei isso, né? Porque ninguém é bobo de falar. Só a gente age. Então a gente diz nas entrelinhas, né? Traz consequências, então, negativas, desastrosas. Elas são danosas na vida de quem as comete. Romper com um princípio espiritual, orientado por Deus através de sua palavra, e eu gostaria que você grifasse a palavra nunca. Nunca será sinal de capacidade. Nunca será sinal. Romper com esse princípio espiritual. Na verdade, irmãos, o que acontece na vida do desobediente é uma rebeldia, uma tentativa de ruptura que fere, irmãos, fere profundamente, que afronta diretamente a Deus. Coloca para mim, por favor, 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Não parece, não é? Nossas desobediências, que a gente não chama de rebelião, porque nós não somos rebeldes. Se eu perguntar aqui, você é um rebelde? Nós responderíamos, não, jamais, irmão. Eu não sou rebelde. E aí ele está dizendo aí que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que é isso? É uma desobediência, porque sobre a vida de Saul estava uma ordem espiritual, porque Deus pegou o seu servo, o profeta, e deu uma ordem, era uma ordem vinda do céu, que trabalhava com a paciência, trabalhava com a espera. Saul não obedece Samuel, e aí a consequência são estas palavras que Samuel dirige ao Saul.
Saul, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Irmãos, quando nós falamos em feitiçaria para um judeu, nós estamos falando numa coisa extremamente antagônica, porque judeu acredita em Deus, o único verdadeiro Criador dos céus e da terra. E quando nós falamos de feitiçaria, nós estamos falando de culto a demônios, a entidades das trevas. É como a feitiçaria. A obstinação é aquela pessoa, num português bem correto, um tanto quanto escrachado, é o cabeça dura. Ele fala que é daquele jeito, ele não se importa, ele não testa, mas ele faz do jeito que ele quer fazer. E aí Samuel disse para o Saul, Saul, a obstinação, essa cabeça dura sua, Saul, é a mesma coisa que a idolatria. E a idolatria é mais uma coisa que ofende a Deus tremendamente, porque a Bíblia diz que Deus não divide sua glória com ninguém, com ninguém. E aí, nós vamos ver que isso, na vida de Saul, trouxe consequência. O Samuel avisou ele, visto que você rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que você não seja rei. Irmãos, isso é uma palavra forte. Pense nós nas nossas rebeliões veladas, escondidas. Aí o Senhor está dizendo para mim e para você, eu também te rejeito. Aí você vai orar, Deus não está importando. Você tem uma necessidade, Deus não dá atenção. Então, esta palavra nos avisa, nos vacina. Para quê? Para que não caiamos na mesma condição, na mesma situação. Eu confesso aos irmãos que na minha inteligência, né, que eu sou muito inteligente, eu falei assim, Senhor, né, pregar essa palavra num domingo à noite, né? Mas eu entendi já, né, que faz tempo que nenhum de nós é mais inteligente do que Deus. Então eu entendi, dobrei de novo o joelho, eu falei, Senhor, é esta palavra que o Senhor quer para o povo hoje à noite? Ele falou, diga estas palavras para a igreja. Então, vamos tranquilos, porque Deus tem isto para nós nesta noite. E eu gostaria que, à medida que a pregação vai se desenvolvendo, que você vá olhando para dentro do teu coração. Se não existe aí no teu coração algumas pequenas desobediências, porque a coisa começa no pequeno. Irmãos, a gente não comete uma coisa escancarada, declarada, uma coisa muito grande. A gente começa nos detalhes pequenos, e isto, irmãos, eles vão rasgando a nossa vida, vão rasgando a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, e elas vão atrapalhando e vão trazendo sobre nós uma consequência final, que é a mesma, eu também te rejeitei. Então tome cuidado, não brinque com as coisas de Deus, porque Deus trata no sensível, Deus trata no pequeno, porque a partir do pequeno Deus vai construir coisa grande na nossa vida, mas se nós somos rejeitados no pequeno, não virão as maiores em nós. Por toda a Bíblia a gente vê a consequência da rebeldia e da autossuficiência. Por causa disso, pessoas foram destruídas. Nações inteiras, cidades inteiras foram destruídas. Você lembra de alguma cidade que foi destruída por causa da desobediência e pecado? Sodoma e Gomorra. Todo o pecado. Não há pecado que não comece na desobediência. Todos começam ali. Porque pecado é errar o alvo pré-estabelecido por Deus em sua palavra. Quando eu erro o alvo, eu estou desobedecendo a um princípio espiritual. Então nós estamos falando aqui nesta noite de princípios espirituais. E isso mexe conosco. Porque autossuficiência e capacidade pode ser que mexa com você.
Pode ser. Primeiro exemplo que eu olho aqui, que eu anotei, está lá em Gênesis capítulo 3. O que aconteceu em Gênesis capítulo 3? O quê? A queda do homem. Gênesis capítulo 3. Deus disse que não era para comer daquele fruto. Eva, na sua curiosidade, cuidado você que é curioso. Brincadeira. Eva, na sua curiosidade, ela desobedece a um princípio espiritual. Ela quebra uma aliança de confiança. Ela rompe e induz seu marido e ambos então começam. Ela fere uma pessoa, ela fere duas pessoas e toda a geração pós-adâmica, que somos você e eu. Princípio ferido ali, um princípio espiritual. O texto que nós lemos aqui de Juízes 17, ela atinge agora todo Israel também, porque a gente vê, irmãos, tanta bagunça acontecendo nesse lugar aqui. Nesse capítulo 17, a gente tem aqui a narrativa de um homem chamado Mica. E um dia ele vira para sua mãe e fala assim: "Ô mãe, aqueles 1.100 ciclos de prata que foram tirados, e por cuja causa a senhora amaldiçoou quem roubou." O tirados ali é um eufemismo, né? É o próprio filho que roubou a mãe. Ô mãe, aqueles 1.100 ciclos de prata que foram tirados, né? Tá comigo, e a senhora lançou algumas maldições. Aí a mamãe, né? Eu não acho que você é assim, né? Aquela mãe que alisa. É errado quando é no filho dos outros. No meu filhinho não tem problema. Mamãe vai te dar um pouquinho desse ciclo de prata aí e você faz dele um ídolo aí para você. Não, mamãe, filhinho, não, filhinho, pega, mamãe está dando. Olha a bagunça que está em Israel. Primeiro, Israel não mexe com idolatria. Gente de Israel é gente educada, é gente que aprendeu o princípio da honestidade, da integridade. Agora aqui já não tem mais honestidade, não tem integridade, nós temos mentira, nós temos maldições e nós temos fabricação de ídolo. Isso aqui, irmãos, vai virar uma bagunça. É um povo bagunçado, é uma tribo todinha que foi foram exterminados os homens. Por quê? Porque eles abusaram da mulher de um levita. E aí vira uma bagunça em Israel. As outras 11 tribos se levantam, matam os homens daquela tribo e depois se arrependem, ficam vai e vem. Agora nós vamos, agora não vamos. Vira uma bagunça. Por quê? Porque o princípio da autoridade no livro de Juízes estava de lado. Ninguém obedecia a ninguém. Cada um fazia o que achava melhor. Pensa numa empresa andando assim. Pensa numa casa andando assim. Pai, mãe e filhos que já dão palpites. Aliás, filho dá palpite a vida inteira, né? Não importa se ele é criança, se é adolescente, se é jovem, se é adulto. Ele vai dar palpite. Agora, imagina uma casa onde pai fala A, mãe fala B, C e D. Cada um puxa para um lado. O que vai acontecer com essa casa, irmãos? Não vai dar certo, não tem direção. O povo está assim. O povo está assim. O povo reclamou de Moisés no deserto. Não, nós também somos servos do Senhor, estes homens também são santos, nós também temos a direção, nós vamos lutar, nós vamos voltar, nós vamos avançar. Não vão, porque o Senhor não está com vocês. A liderança estava na mão de um. Era um que liderava. Agora pensa, né? 2 milhões aproximadamente de pessoas, talvez até mais.
com raiva de Moisés, a maioria querendo apedrejar Moisés, porque Moisés era um. Só que Moisés buscava de Deus. E Deus dava orientações, e o povo não entendia. O povo não entende. E é assim, quando eu não entendo as coisas, o meu instinto de inteligência quer gritar mais alto, a minha capacidade, a minha autossuficiência quer falar mais alto. E aí nós vimos o caos imperando nessa época dos juízes. Olhando lá para o Novo Testamento, nós temos um exemplo drástico, que está lá no capítulo 15, de 11 a 13 de Lucas. Coloca aí para mim, por favor. Lucas capítulo 15, o setor de achados e perdidos na Bíblia, né? É a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho perdido. Nós vamos ter um outro exemplo, irmãos, do que é a desobediência, a autossuficiência faz com o ser humano. Pode colocar aí, por favor. De 11 até o 13. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A história do pródigo, a palavra pródigo é esbanjador. A história do pródigo, dessa saída de casa, o que aconteceu com ele? Se deu mal. Mas ele não era capaz. Quando ele pede para o pai a parte que lhe cabe da herança, primeiro, ele está cansado das vistas do pai. Ele não quer mais viver debaixo daquela autoridade. Ele está cansado de obedecer, está cansado daquele ponto de vista, porque talvez, o texto não fala isso, porque talvez o ponto de vista já é retrógrado, o ponto de vista já está ultrapassado, mas agora ele sabe, porque ele é jovem, ele é inteligente, ele conhece, ele consegue gerenciar a sua vida, e ele ajunta tudo que é seu, vai para bem longe, porque ele não quer saber mais de ninguém dando palpite na vida dele, porque ele sabe, ele conduz e ele sabe conduzir bem. E aí, o que acontece? Ele gasta tudo o que ele tem, vivendo dissolutamente, desregradamente, e do ponto de vista moral, ele mergulha e mergulha fundo no lamaçal. Por quê? Porque ele entende que é melhor viver a vida que o mundo propõe. Ele entende que é melhor fazer a coisa lá de fora, que é bonita, que é glamurosa, que é enfeitada, que é colorida, que chama a atenção, que atrai, do que viver na obediência de casa no antigo princípio. O final desse rapaz é ir para a coisa que judeu abominava no Antigo e no começo do Novo Testamento, que é ir cuidar de porco. Judeu não combina com porco, porque judeu não mexe com porco, judeu não cria porco, judeu não alimenta porco, judeu não come carne de porco. E o que sobra para esse rapaz é a humilhação de Satanás. Olha só. Aquilo que era uma desonra, Satanás apresentou antes para ele dizendo o seguinte: vai para o mundo, porque lá é muito melhor do que essa coisa ruim que você tem dentro de casa. Vai para lá, porque lá é melhor. E aí a pessoa cai no engodo, na mentira do diabo, vai para o mundo, e aí o diabo pega ele e afunda ele na lama. Ele vai lá para o meio de porco, e a Bíblia diz que ele desejava comer das alfarrobas. Alfarroba, alfarrobeira, é uma planta que dá um fruto mais ou menos desse tamanho, que é
exclusivo para porcos, para animais. Em momentos de extrema fome, o ser humano abre mão e come a alfarroba, como aqui no nosso Brasil come a palma. Mas isso é momento de extrema fome. E aí o que ele quer? Além dele estar lá no meio de porco, ele quer comer a comida do porco. Mas foi negado a ele a comida do porco. Quando ele rompe com o princípio da desobediência, quando ele rompe com a autoridade espiritual da vida dele, um mar de belezas é estampado. Mas a realidade é terrível. É a mentira, é o engano, é a fome, é a miséria. Gasta tudo, perde tudo e volta para casa sem nada. O ato desse jovem, de Lucas capítulo 15, era uma afronta à sociedade, porque ninguém reparte herança em vida. Herança é testamento pós-morte. Quando um jovem na cultura hebraica fazia isso, e como este fez, ele era digno de morte. E olhando o texto de Lucas 15, a Bíblia diz que o pai o aguardava para tentar avistá-lo num dia de sua possível volta. E aí quando você olha, por que o pai observava? Para justamente protegê-lo de alguns vingadores que poderiam querer matá-lo por tamanho ultraje, tamanha desobediência e infâmia que se faz contra um pai em Israel, quebrando o princípio da casa, quebrando o princípio da obediência. Terrível. A rebelião e a autossuficiência do rapaz. Começa em casa. Numa aplicação espiritual de Lucas 15, colocando cada figura, trazendo uma tipologia, nós vamos ver o quê? Que esse pai é Deus. E que essa casa é a casa dele. Aí nós olhamos para o nosso pai que é Deus, e quando olhamos para a casa de Deus, onde nós enxergamos a casa de Deus? Aqui, a igreja é a casa de Deus. Agora, eu quero falar com você que está na casa de Deus. Eu quero falar com você de pouca idade, de média idade, de muita idade. Porque rebeldia, irmão, não tem idade. Ela começa desde uma criancinha e vai até o mais velho. Quando é criança é porque não sabe. Quando é velho, é teimosia. Não é assim? Diz que velho é teimoso, né? Teimosia, rebelião, desobediência, porque sabe, porque não sabe. O final todo é o mesmo. Está quebrando com um princípio. Nós temos a casa de Deus, nós temos autoridades eclesiásticas na casa de Deus. Nós temos pastores, nós temos presbíteros, nós temos diáconos, nós temos professores, nós temos introdutores, recepcionistas. Todos eles estão exercendo autoridade nesses momentos. E aí, fala a verdade, vai, quem já deu uma burlada no sistema aí, levanta a mão. Levanta a mãozinha aí para eu ver. Quem já deu uma burlada no sistema da igreja aí? Deixa eu ver. Levanta a mão aí. Vocês estão com vergonha? Já deram uma burlada. Sim, né? Espera um pouco, não entra não. Puf, passou com tudo. Não é? Seja educado, cumprimenta as pessoas. E aí a gente vai dando uma burlada. O pastor mandou fazer assim, mas eu vou fazer assim. Ele mandou ficar em pé, mas eu vou ficar sentado. Ele mandou levantar, mas agora... E aí a gente vai burlando. E a gente não imagina que isso está mexendo no mundo espiritual. Nós estamos desorganizando o mundo espiritual. Mas quando nós precisamos de uma bênção, quem precisa de uma bênção financeira esta semana? Levanta a mão. A gente precisa dessa bênção financeira bagunçada,
ou a gente quer ela bonitinha, com sobra, né? Se der sobra para ir para um resort também, depois que vier, melhor ainda. Quando é de Deus para nós, a gente quer o negócio mais bonito possível, não é assim? Não é assim? Aí quando é de nós para Deus, como é que a gente faz? Senhor, eu prometo que eu vou dar o melhor. Aí a gente chega lá com o bagacinho, né? Falou, Senhor, né? Igual o menino que sai de casa, né? A historinha, a ilustração. A mãe do menino fala, menino, toma aqui, ó, R$2, 2 moedas de R$1. Esse R$1 você vai comprar doce na venda do seu Zé. É para você. Esse outro R$1, isso aqui é para você dar de oferta na escola dominical lá na igreja. E o menino sai balançando das 2 moedas, passando em frente ao bueiro. Uma moeda cai no bueiro. Ele fala, xiii, Deus, a sua moeda caiu no bueiro. Você percebe o que a gente faz? Você não faz isso não, né? Você já fez isso, irmão? Jogou no bueiro a moeda que era de Deus, a que caiu foi a dele? Você quer ver que você já fez isso? Você separou o seu dízimo, você sabe que você ia dar o dízimo, esta é a moeda que era que a sua mãe falou, ó, essa é a da igreja, a outra era do seu doce. Aí o seu doce, que era o seu carro, que era a sua saúde, que era o seu negócio, quebrou. Aí o que é que você falou? Senhor, tua moeda caiu no bueiro. Por quê? Entre o meu boleto e o R$1 da igreja, qual é mais importante? Ninguém tem coragem de falar, mas no fundo, é minha conta, né? É minha conta. Então, será que isso não seria uma quebra? Será que não seria uma desobediência? Isso é só um exemplo, tá? Pode ser muitas outras coisas. Olha lá em Hebreus 13, versículo 17. E nós estamos caminhando, eu não vou falar a palavra conclusão, porque quando fala conclusão tem que concluir. Estamos caminhando para o final, tá? Hebreus 13, 17. Essa revista e atualizada, né, que é a versão que está aí na parede, ela fala, obedecei aos vossos guias. A revista e corrigida, que é outra versão bíblica, ela fala, obedecei aos vossos pastores. E sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita para vós outros ou a vós outros. Como quem deve prestar contas? Bom, nós estamos aqui com pastores. No dia que eu chegar diante de Deus, Ele vai falar assim, ei, antes de qualquer coisa, antes de você conhecer se Paulo era careca, da perna torta, se foi ele que escreveu a carta aos Hebreus ou não, se ele tinha casado, se ele era separado, o que era o Paulo, dá conta aí para mim, fala aí da Letícia, da Estelita, do Daniel, do Josué, fala aí. Como é que está o povo lá? Na hora que era para falar, você falou? Você tomou conta direitinho? E aí ele fala o seguinte, para que eles façam isso com alegria. Como é que a liderança espiritual faz com alegria o seu trabalho? Quando ela tem um comando, eu não estou falando de caprichos humanos, eu estou falando de coisas espirituais aqui, tá bom? Eu estou falando, o texto fala de pastor e eu tenho que falar de pastor, tá? Mas eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, eu estou falando da figura pastoral. Mas se circunstancialmente sou eu, aí você avalia. Para que faça isso com alegria e não gemendo. O trabalho, as orientações, elas vêm com oração, com joelho, com reflexão. Pode fazer? Faça. Não pode fazer? Não faça. Ah, mas eu quero fazer. Aí a nossa inteligência é maior, né?
Nessas horas é que ela levanta. O pastor disse não. Não, mas eu quero fazer. Não, ele disse não, porque ele tem pouca cultura. Ele disse não, porque ele não entendeu. Ele disse não, por quê, por quê, por quê? Para que faça isso com alegria e não gemendo. Porque se ele geme e não faz com alegria, não há proveito para quem? Para o pastor? Não, para a pessoa. Então nós temos na palavra de Deus aqui, meus irmãos, princípios espirituais, coisas que nós vamos andar na obediência a Deus, porque o filho obediente é abençoado pelo Pai. Então Deus nos chama nesta noite a prestar atenção. Estamos andando, queremos o princípio da palavra. A desobediência está ligada a uma revolta que nasce lá no coração, no íntimo de uma pessoa. Agora, a obediência nos molda, nos faz dependentes, nos faz humildes. Tiago 4,6, ele diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu concluo esta mensagem de hoje, chamando você a prestar atenção. Senhor, existe em mim algum princípio de autossuficiência? Existe em mim algum princípio de desobediência contra o Senhor naquilo que o Senhor tem falado? Se você detectar, fala com Deus nesta hora. Confessa ao Senhor, fala: Senhor, me perdoa, eu não quero fazer isso mais. Eu quero andar na obediência da palavra. Eu quero andar na obediência que foi proposta pela pregação, porque eu entendo que a pregação é bíblica. Então nós não inventamos aqui uma norma, uma lei, mas nós estamos debaixo da lei suprema, que é a lei de Deus. Amém? Eu gostaria que você fechasse teus olhos por uns momentos. Eu quero orar com você. Pai bendito e maravilhoso, nós todos estamos expostos a esta palavra, ao perigo, Senhor meu Deus amado, de uma vida autossuficiente. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Quando olhamos estes exemplos, meu Deus amado, do livro e do tempo dos juízes, nós percebemos, meu Pai amado, que foi calamidade na vida de toda uma nação. Que nós não sejamos calamidade para nós mesmos ou para as nossas famílias, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a obedecer. Tira de nós, meu Deus amado, toda a rebeldia e toda a rebelião. Ajuda-nos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos andar na palavra. Glória a Deus.